Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Armin. Nós vamos iniciar aqui agora o único curso 0800 da internet. Você vai aprender aqui de graça. Hoje nós vamos aprender o que é uma ação. Confesso para vocês, se eu falar o que é uma ação, poderia fazer um vídeo de 2, 3, 24 horas e nós íamos ficar nesse debate o que é uma ação. Uma ação é uma força, uma energia em movimento. Você já deve ter escutado falar que cada ação é uma reação, por isso que nós oscilamos para cima e para baixo, conforme a sua ação, conforme o seu movimento. E logo depois da vinheta nós vamos falar o que é uma ação no mercado financeiro. Uma ação no mercado financeiro, eu vou ter que contar para vocês uma história. Uma pessoa que mora lá no estado da Paraíba, em João Pessoa, e uma pessoa que mora em São Paulo, capital. Ambas estão vivendo e a pessoa da Paraíba ela tem uma grande ideia. Ela tem uma ideia que ela junta as energias dela, junta as forças e fala assim: vou abrir um mercado. Você pode imaginar o mercado que você quiser. Um mercado que vende autopeça, um mercado que você venda alimentos, um mercado que você venda roupa. Então essa pessoa tem essa grande ideia. Ela resolve partir para essa ideia. E aí vai ter vários obstáculos lá na frente e com a energia dela, com a força e tal, ela abre um CNPJ. Quero explicar para vocês, CNPJ existe em qualquer lugar do mundo, só muda só o nome. É como se fosse o CPF da sua empresa. Tem empresas que você pode abrir individual e tem empresas que você pode abrir com sócio, com 1, com 2, com 3, seja lá o que for. E você tem porcentagem, você já deve ouvir falar que ele tem 1% de sociedade na minha empresa, tem 20%, tem 30%, tem 50%. E através disso, todas as empresas, todos os CNPJ que existem no mundo tem uma ação. Existem as ações negociadas e as ações não negociadas. E é isso que eu quero te explicar agora. E esse rapaz, ele abre um mercado e vamos chamar Mercado X. E nesse Mercado X, ele abre uma unidade, abre outra, está no Brasil inteiro e até, quem sabe, no mundo inteiro ou em alguns países no mundo ou na América Latina. E ele começou esse grande mercado dele, ele tem um convite. É aí que está o negócio. Ele tem um convite que se chama IPO. É aqui que eu falo que está a verdadeira bagunça. Tudo pode acontecer. E como eu estava falando para vocês daquela pessoa que teve aquela ideia na Paraíba e aquela pessoa que morava lá em São Paulo, as mesmas tinham a mesma ideia, tinha a mesma idade, só que nenhuma conhecia a outra, nem do estado da Paraíba, nem do estado de São Paulo, ou quem sabe a pessoa teve uma ideia numa garagem que foi fora do Brasil, em outro lugar do mundo, e que ela não fala a sua língua e você não fala a língua dela. E aqui, quando se faz o IPO, ele te dá o quê? A visão, o olhar, aquele fixador que se apresenta para você, que é o X. E que eu falo que é a grande bagunça, que assim que você faz o IPO, você começa a negociar aquelas ações suas que você tem na sua empresa, que não era negociado, agora sim é negociado. E aqui, aquela ideia que você às vezes não conhecia a pessoa às vezes você conhecia, pediu um investimento para você, você não tinha condições ou você não quis investir na ideia dele, aqui está toda aquela pessoa que tem condições de visualizar aquela ideia, averiguar a fundo. E aqui existe outro quadro também, existe o quadro dos traders. Aqui onde existem os traders, aí que começa a bagunça, porque aqui, quando você faz o IPO, eu falo que é a linha do coração da ideia do cara, porque uma empresa, para mim, ela não é ROI, fundamento que você vai escutar muito, é a energia. Vocês têm que aprender isso, que se chama energia, a energia daquela empresa a chegar a qualquer lugar. Isso se chama uma ação que a pessoa fez lá atrás e conseguiu chegar no IPO. Confesso para vocês que quando eu fui camelô, minha vontade era chegar no Paraguai, cheguei. Minha vontade de chegar na China, cheguei. Depois vi que aquilo não fazia mais sentido para mim e fui ver outros horizontes. Mas um comerciante,
ele fica muito feliz quando faz o IPO. Por que quando faz o IPO? Porque sua marca se torna mais conhecida. Você recebe capital, então tudo isso, a sua marca valoriza muito. Aquelas pessoas que são investidores vão começar a negociar as suas ações, vão começar os traders a tradar para cima, para baixo, robô de investimento e as grandes instituições que você já deve ter escutado, você que é desse mundo, os grandes play, pá, pá, batendo, que a gente fala batendo no papel, tá uma alta, uma baixa. Então é aqui, ó, nessa linha. E nós traders, a maioria, a gente trabalha com gráfico de candlestick. O que eu quero explicar para vocês, que tem um vídeo falando o que é ser trader, que ser trader realmente é uma profissão. Você tem que estudar para isso, como você estuda para ser um médico, um advogado, um pedreiro, um mecânico. Você realmente tem que se esforçar para isso, que isso aqui realmente é a sua profissão. Você é um operador do mercado. E aí, quando você, por exemplo, vai perguntar para algum analista, alguma coisa, eles às vezes utilizam o gráfico, que tem uma resistência, tem um suporte e ali fica compra, vende, vende, compra. Então aqui é a profissão. Mas eu acho, você que é mecânico, você que é médico, você que tem alguma profissão na sua vida, você que é um chaveiro, seja lá qual profissão você tem na sua vida, eu acho que todo mundo tinha que ser obrigado a ser investidor. Investidor é muito importante para você investir. Como assim eu vou investir? Você vai investir nessa ação que fez o IPO. Não importa se ela fez o IPO há 3, 4, 150 anos. Aquela ideia existe. A gente às vezes pode ficar mais seguro que aquela ideia já tem muito mais tempo. Mas existem as ideias novas. O que agora vai ser no futuro? Você tem que pensar sobre isso. Então é aqui que se concentra tudo. IPO, quando você começa a ter ações negociadas na bolsa. Você tem a sua empresa, vamos fazer conta de padeiro. Você, para fazer um IPO, sua empresa tem que ser avaliada mais de 1 milhão. Mas então aqui vamos fazer conta de padeiro, você tem 10 mil. E você pode decidir, você é dono da empresa, quanto do seu capital você quer expor nesse mercado. Esse mercado, quando você faz o IPO, se chama B3 aí no Brasil. É o grande mercado que você vai para você escolher aquilo que você quer comprar. Como você vai no mercado, você compra uma pasta de dente, você compra um sabonete, você compra um arroz, você compra um óleo, você compra um sabão em pó. Aqui tá tudo isso. Se você pensar aí agora assim, eu compro um sabão em pó, eu compro, não sei o que. Se você vir no mercado da bolsa, existe aquela empresa listada, a maioria delas. Existe ela lá listada na bolsa, que é na B3. E aí, você tem que ter, para você negociar isso, você tem que ter uma pessoa que te autorize a fazer isso. E quem é essa pessoa que autoriza a fazer isso? A você entrar nesse mercado e negociar. As corretoras. Mas então a gente está falando aqui da ação. Aqui você tem 50% que você quer negociar seu capital, 50%. Então são 5 mil reais. Negociação por R$1. O que eu quero te explicar é que ela pode valer 10 centavos, pode valer R$1, pode valer 30, pode valer 100. A gente está aqui fazendo apenas conta de padeiro para você entender. Então aqui você tem uma maneira de você comprar isso, aquela ideia, aquela energia, e no futuro essa ação pode se valorizar. Eu falo que eu sou um trader, o céu é o limite. A gente não sabe, a gente tem uma base, por exemplo, daqui a 10 anos ela pode valer R$30, pode valer 60, mas ninguém sabe. Ninguém pode te dar a certeza de nada. Eu quero que vocês entendam, ninguém pode te dar a certeza de nada. Por isso que você tem que ficar focado na ideia, na energia sobre aquela coisa. O que vai avançar ou não, você tem que estar conectado. É como você pegar você e colocar você na tomada. Pá! Colocou você na tomada, você tá ligado. Se ligou? E aqui você então, você pode ter a valorização. Só que quando eu sou um trader e eu falo que a gente compra, que é o abraço do urso. Você já deve ter escutado do urso. O urso é compra. É aquilo que te impulsiona para baixo. E o touro, que ele dá aquela torada para cima, é venda. Que você aí pode chegar ao céu ao limite. Porque aqui, ó, o limite é o zero.
E aqui ninguém sabe te falar. Eu falo assim, a empresa pode cair até o quê? Até o número 0. E quando você faz o IPO na bolsa, a sua empresa tem vários tipos de ação, que tem os números, que eu vou explicar agora para você. Todas as empresas têm isso? Não. Tem que ver as empresas que têm isso ou não. Quanto maior a empresa, sim, ela vai ter. Se for menor, não vai ter. A sua empresa que você está analisando, você vai observar se existe esses códigos nela. Primeiro, toda ação começa com 4 letras. Então vamos colocar X, 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 X. Essas 4 letras, elas existem um número depois delas, que pode ser o número 3, o número 4, 5, 6, o número 11 e o número 11, o número 34 e o número 31. O que é isso? Me explicar. X, 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 número 3. As ordinárias ações. O que é ação ordinária? É uma ação que ela te dá direito a votos. Nessa ideia, nessa empresa do cara, que o cara fez IPO, que você não conhecia ele em qualquer lugar do mundo, quando você compra uma ação ordinária, você começa, dependendo do tanto de ações que você tem, a porcentagem, você manda a favor a elas. Você opina. Eles falam, tem esse projeto, tem esse. A sua palavra é muito importante. Aí existe, aqui você já deve ter falado, que existe assembleia, aí que por votação, igual na Câmara ali, você vai votando, e ela também tira direito a dividendo. O que é dividendo? Essa empresa paga para você lucros que ela tem sobre o capital dela que ela fez, ela paga uma porcentagem desse do lucro. Aí você tem que saber se a empresa paga 20% do lucro, 50%, 70%, 80%. Eu só estou explicando para você. Então a número 3 é ordinária. A número 4, a número 5 e a número 6 são ações preferenciais. Essa aqui é a classe A, essa aqui é a classe B e essa aqui é a classe C. São as preferenciais. O que dá direito das preferenciais? Quando a empresa for dividir o lucro do capital dela, pode ser que a empresa que você analisa, ela está tendo prejuízo e ela não pague dividendo, ou pode ser que ela esteja ali num processo de amadurecimento sobre ela, que ela pega os recursos e investe nela mesma. Então aqui talvez pode estar crescendo seu capital nas ações, mas quando ela for pagar o dividendo 25, 50, 70%, como eu expliquei para vocês, ela vai te pagar mais, na maioria das vezes, mais dividendos do que ela. É como se fosse aqui paga 1% de dividendo, 1%. E aqui vamos dizer que ela paga 1,5%. A maioria das vezes assim, 1,7%. Você tem que analisar a empresa que você está fazendo negócio. E aqui se chama as units, as número 11. Units. O que são as units? Quando você vai ver uma empresa que é unit, que ela tem o número 11, é uma unit. A maioria das vezes ela é mais negociada do que essas outras duas, porque vamos dizer que sua empresa na Bolsa de Valores aqui é um mercado. Você tem que fazer seu caixa. Vende, compra. Quanto que você vendeu das minhas ações hoje? Vendi 3 mil, vendi 4. Vamos dizer que essa empresa aqui, ela vende 3 mil por dia. Então, nesses 30 mil por dia, nesses 30 mil, a maioria das vezes, as ordinárias, elas 3 mil, as preferenciais 7 mil e as units 20 mil, que são negociados ali na bolsa. O que é uma unit? Uma unit é um pacote que ela pode fazer o pacote como ela quer fazer. Pode ser 4, 5 ações dentro dela, só que nesse pacote vamos colocar 4. E aqui você tem que ver o que você está levando. Se você está levando 3 preferenciais, que chama as PN, e uma ON, que é ordinária, ou vice-versa, ou 2 de cada. Você tem que ver aquilo que você está comprando quando você vai comprar esse unit. Você tem que pesquisar sobre isso. E aqui a 30 e a 31 é as BDRs. BDRs. O que são BDRs? São ações estrangeiras negociadas em outra. Não tem o gráfico da B3? Que é a Ibovespa, que você deve ter conhecido. Existe um gráfico nos Estados Unidos que chama Nasdaq. Então ela é negociada na Bolsa dos Estados Unidos.
ou do país de origem que você está comprando aquela ação. Você tem que saber onde aquela ação é. Se ela é da China, se ela é dos Estados Unidos, se ela é da Alemanha, da onde seja ela. Você tem que investigar onde que essa ação ela está sendo, de que país que ela é. E aqui tem as BDRs e as 31 ações brasileiras, empresas brasileiras negociadas fora do Brasil, na outra bolsa, dos Estados Unidos. Nós temos exemplos aí no Brasil, algumas empresas que são negociadas na bolsa e o número dela é 31. Mas depois de termos as BDRs, nós temos as ETFs. O que é uma ETF? Uma ETF depende do que você vai comprar, por isso que você tem que estudar. Temos 2 ETFs aí no Brasil que você pode pesquisar. Temos o ETF com as ações brasileiras, tudo junto, e temos as BDRs que tem 500 ações americanas. Nós temos BDR que temos empresas alemãs, nós temos BDR que tem empresas chinesas. Isso é um BDR, é um pacote, às vezes grande, às vezes pequeno, às vezes gigante. Você tem que saber o que você está levando nesse BDR. Se você quer ETFs, existem ETFs, até ETF de vício. Você tem vício de cigarro, você tem vício de cerveja, vícios no mundo. Existe ETF sobre isso. Então ETF, quando você escutar ETF é um conjunto de muitas ideias, de muitas coisas juntas. Os ETFs do Brasil, eles não pagam para você o dividendo. Os ETFs aqui fora pagam para vocês dividendos, sim. Mas aí você tem que pesquisar, esse ETF paga dividendo, esse ETF não paga dividendo, tudo vai da sua análise, da sua pesquisa. Isso tudo significa o quê? Uma ação. Uma ação de você comprar uma ação de você estudar sobre o que é aquela ação, uma ação de você investir o seu capital, que é uma ação. Você concorda que é uma ação? Ah, eu vou ficar rico, vou ficar milionário? Você tem que estar na hora certa, no momento certo e fazendo a sua ação no momento certo para você saber se isso é possível ou não. Então aqui você começa a ter uma análise, o que é uma ação, o que uma ação ela promove, o que uma ação ela faz, aquele conjunto de pessoas, tá ali nela, aquela energia. Se ela vai cair, se ela vai descer, isso aí ninguém sabe. As pessoas falam assim, trader não ganha dinheiro, mas esquece que o trader ele é uma profissão que ele, como fosse um salário ou um vendedor, alguma coisa que você se propõe fazer na sua vida, para você realmente, vou falar assim, você trabalha no quê? Sou um médico, eu sou um trader. E as pessoas elas confundem muito, porque existem muitos mitos aí na internet, porque eu vou fazer um trade aqui no meu celular e vou comprar um tênis. Vou fazer um trade aqui no meu celular e vou ganhar uma Porsche. Vou fazer um treino no meu celular e vou viajar o mundo todo. Por favor, gente, não fica acreditando nesse tipo de coisa, que isso aí, não, vou ganhar 30, 50% ao mês. Logo eu vou explicar para vocês que isso aí é impossível. E quero explicar para vocês que isso aí é um começo, que é uma ação. Nós vamos muito falar aí no canal sobre isso, sobre uma ação, sobre um IPO, que eu acho que tudo começa com o nascimento. E aqui ela nasce para você, nasce para mim, nasce para quem você quiser. Ou que já teve o nascimento dela há 80 anos atrás, não tem problema nenhum. Mas então quer dizer que aquela energia, aquela ideia, aquele momento está sendo duradouro, não é verdade? E quero falar para vocês, muito obrigado. Se eu fiz alguma diferença para vocês aí, eu quero que vocês deixem seu like, compartilhem esse vídeo, deixa aí seu comentário que você acha, deixe de achar, ajuda o canal aí nosso a crescer e aquele forte abraço!